Você já se perguntou se realmente nasceu de novo? Já parou para pensar se sua vida tem refletido essa transformação profunda que Jesus ensinou? Muitos dizem ter mudado, mas continuam presos aos velhos hábitos, pensamentos e dores. Será que o novo nascimento aconteceu de verdade? Hoje vamos mergulhar em um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus. O que significa nascer de novo? Prepare seu coração, porque essa mensagem pode mudar tudo. Se você tem sentido uma luta interna, constante, se sente como se estivesse sempre dando um passo para frente e dois para trás, saiba que você não está sozinho. Muitos cristãos sinceros enfrentam essa mesma batalha. O desejo de viver uma nova vida em Cristo, mas sendo puxados para trás pelas correntes invisíveis do passado. O novo nascimento é uma promessa, mas também um processo. E quando entendemos esse processo, tudo começa a fazer sentido. Nicodemos era um homem respeitado, um mestre da lei, conhecedor profundo das Escrituras. E mesmo assim, ficou completamente confuso quando Jesus lhe disse: "Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." João 3:3. Como um homem feito pode nascer de novo? Essa pergunta ecoa até hoje no coração de muitos. Mas Jesus não falava de um renascimento físico, e sim espiritual. Ele falava de uma transformação tão profunda que muda nossa identidade, nossos desejos e nosso destino. Vamos explorar agora as camadas desse renascimento. Muita gente acredita que nascer de novo é apenas uma experiência espiritual, mas a palavra nos ensina que a mente também precisa ser transformada. Paulo, em Romanos 12:2, disse: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." A mente humana é um campo de batalha. Pensamentos antigos, traumas, crenças limitantes, tudo isso precisa ser reformado. Imagine sua mente como uma casa antiga. Quando o Espírito Santo entra, ele não quer apenas visitar. Ele quer reformar, limpar, reorganizar os cômodos, jogar fora o que não serve mais. Mas se você não permitir que essas reformas aconteçam, continuará preso aos mesmos ciclos de dor e frustração. A renovação da mente é uma decisão diária. Recusar pensamentos de derrota, culpa, medo e escolher pensar como Cristo pensa. Você ainda se enxerga como o velho você? Ou já se vê como filho amado de Deus, perdoado, chamado, separado para algo maior? Jesus disse em Mateus 9:17, "Não se coloca vinho novo em odres velhos." O vinho novo representa a nova vida, a graça, o Espírito Santo. Mas se tentarmos viver essa nova vida com os mesmos comportamentos antigos, é como colocar combustível novo em um motor fundido. Os odres velhos são nossas estruturas antigas, mentalidades, relacionamentos, hábitos, desculpas. E se eles não forem substituídos, irão estourar. E junto com eles o vinho novo também se perde. Quantas bênçãos Deus já quis derramar sobre sua vida, mas foram desperdiçadas porque você insistiu em viver como antes. Transformação real exige entrega. Exige deixar para trás o que não serve mais. Dói? Dói. Mas a recompensa é viver em plena comunhão com Deus. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: "Se alguém está em Cristo, nova criatura é." Mas por que ainda nos sentimos presos ao passado? Por que não deixamos que a palavra renove a nossa visão sobre nós mesmos? A história da mulher adúltera, João 8, é um exemplo. Ela foi exposta, humilhada, julgada, mas Jesus não a condenou. Ele disse: "Vá e não peque mais." Ela saiu dali livre, com um novo futuro. E você também pode. O passado é uma história que Deus já redimiu. Não permita que Ele dite quem você é hoje. Jesus nos chama para negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguirmos a Ele. Lucas 9:23. E isso significa abrir mão do velho eu, das seguranças ilusórias, do orgulho, das feridas que carregamos por tanto tempo. O desapego do velho eu é como tirar uma roupa que já não serve mais, mas que usamos por costume. Não é um ato fácil.
O velho eu está impregnado nos nossos hábitos, reações, justificativas, mas quanto mais abrimos espaço, mais Deus revela quem realmente somos nele. A história do jovem rico, Marcos 10, mostra isso. Ele seguia a lei, mas quando Jesus pediu que entregasse suas riquezas, ele recuou. Não conseguiu deixar para trás a identidade que construiu. E você? O que ainda está segurando que impede o novo de Deus de florescer? Nascer de novo é só o começo. A partir dali, Deus inicia em nós uma obra que dura a vida inteira. Essa obra se chama santificação, o processo de sermos moldados dia após dia para nos parecermos mais com Cristo. Em Filipenses 1:6, Paulo afirma: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Santificação é um trabalho divino, em cooperação com nossa vontade. É como uma escultura. Deus vai retirando pedaços que não pertencem mais a essa nova criatura. E muitas vezes isso envolve dor, confrontos, rendição. Pedro é um exemplo claro desse processo. Ele era impulsivo, falava sem pensar, chegou a negar Jesus, mas após ser restaurado, se tornou um líder cheio de coragem e sabedoria. Isso não aconteceu de um dia para o outro, mas com constância, quedas e arrependimentos. Santificação é cair e levantar. É aprender com o erro, mas seguir olhando para Jesus. É confiar que, mesmo nos dias em que você não sente nada, Deus ainda está trabalhando. Você está disposto a abraçar esse processo com paciência e fé? Você já se sentiu preso, mesmo depois de entregar sua vida a Jesus? É como se correntes invisíveis ainda te segurassem. Traumas, pensamentos negativos, inseguranças. Mas em Lucas 13, Jesus encontra uma mulher encurvada há 18 anos. Ele declara: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Aquilo não era apenas físico, era espiritual. O novo nascimento tem poder para quebrar cadeias emocionais, espirituais, psicológicas. Mas primeiro você precisa reconhecer que está preso. Entregue suas correntes a Jesus. Ele já venceu na cruz por você. Ao nascer de novo, algo em você muda. Mas o mundo ao seu redor continua o mesmo. E isso gera conflito. Pedro disse em 1 Pedro 4:4. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma devassidão e por isso os insultam. Alguns amigos não vão entender sua mudança. Vão rir, zombar, te chamar de radical demais. E aí surge o dilema: será que vale a pena continuar nesse caminho? Sim, vale, porque agradar a Deus sempre será mais importante do que agradar pessoas. Você pode ser luz na vida deles, mas se essas amizades estiverem te afastando da sua fé, talvez seja a hora de se afastar. A nova criatura ama, mas também sabe dizer não. Você já se sentiu como se estivesse em um lugar onde não pertence mais? Como se após seu encontro com Jesus, tudo ao seu redor começasse a parecer estranho, desconectado. Isso acontece porque, ao nascer de novo, algo em você muda profundamente. Sua essência, seus valores, sua visão de mundo. Jesus disse em João 15:19, Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Esse ódio pode não vir de forma direta ou agressiva. Muitas vezes, ele se manifesta em olhares, críticas disfarçadas, exclusões sutis. Pode ser a sensação de estar sempre na contramão, de não se encaixar mais em certas conversas, ambientes, relacionamentos, mas essa rejeição não é motivo de tristeza. Pelo contrário, ela é sinal de que sua luz está incomodando as trevas, de que sua nova identidade em Cristo está em contraste com o sistema corrompido do mundo. A nova criatura não busca aceitação a qualquer custo, não compromete valores para manter status, não negocia fé por conveniência. Paulo, em Romanos 12:1-2, nos exorta: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A aceitação do mundo pode parecer confortável, mas ela nos afasta do propósito. A rejeição, quando vem por causa da justiça, nos alinha com o próprio Cristo. Afinal, ele também foi rejeitado, e ainda assim permaneceu firme. Portanto,
Se o mundo não aceita sua nova identidade, fique em paz. Você foi separado, escolhido, redimido, e isso é motivo de alegria. Antes de nascer de novo, talvez o pecado parecesse normal, ou até mesmo atraente, mas depois da transformação, algo muda. O que antes te dava prazer, agora te causa desconforto. Esse incômodo é o Espírito Santo operando em você. Paulo escreveu em Romanos 6:2: Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? A nova criatura não é perfeita, mas não consegue mais conviver com o pecado como antes. O coração fica apertado, a consciência fala, há um clamor interior por pureza. Esse incômodo é um presente. Ele nos protege. É o alarme da alma que nos alerta quando estamos saindo do caminho. Não se assuste se você ainda cair, mas preocupe-se se você pecar e não sentir mais nada. Isso sim é um sinal de perigo. A boa notícia é que Deus é misericordioso. Em 1 João 1:9 está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A nova criatura não vive na prática do pecado. Vive em arrependimento constante, buscando se parecer mais com Cristo a cada dia. Algumas feridas são tão profundas que continuam sangrando mesmo depois de termos nascido de novo. Traições, rejeições, palavras que marcaram a alma. Mas a nova criatura precisa aprender a perdoar como foi perdoada. Jesus disse a Pedro, em Mateus 18:22, Não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão não é uma opção, é um mandamento. E mais, é uma libertação. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Quem sofre somos nós. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão quebra correntes invisíveis que nos prendem ao passado. E não se trata de ignorar a dor ou fingir que não aconteceu. Trata-se de entregar nas mãos de Deus aquilo que nos feriu e confiar que Ele fará justiça. A nova criatura não é definida pelas feridas, mas pela graça que a curou. Muita gente pensa que nascer de novo é o fim da linha. Na verdade, é só o começo. Jesus disse em Mateus 28:19, Ide e fazei discípulos de todas as nações. O novo nascimento nos insere em uma missão divina. Deus não nos transforma apenas para nos salvar, mas para nos usar. Você pode achar que não tem dons, que não tem preparo, que não sabe falar. Mas olhe para os discípulos. Eram pescadores, cobradores de impostos, gente comum. Mas quando encontraram Jesus, se tornaram agentes de mudança. A nova criatura é embaixadora do reino. Onde ela pisa, algo muda. Seja em casa, no trabalho, na escola, na internet, cada lugar se torna um campo missionário. Deus quer usar sua história para alcançar outros. A missão não é um fardo, é um privilégio. A nova criatura não toma decisões apenas pelo que sente. Ela aprende a ouvir a voz do Espírito. Romanos 8:14 diz, Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso não significa que não sentimos emoções, mas que não somos mais escravos delas. A raiva não governa. A ansiedade não dita as ações. O medo não paralisa. O Espírito Santo nos dá direção, equilíbrio, clareza. Ele é como um farol em meio à tempestade. Por isso, é tão importante cultivar intimidade com Ele, através da oração, da palavra, do silêncio. Quanto mais ouvimos o Espírito, menos reagimos por impulso e mais vivemos por convicção. Mesmo após nascer de novo, muitos ainda carregam o peso da vergonha. O passado grita, as lembranças assombram, mas a nova criatura precisa entender que foi perdoada, lavada, redimida. Hebreus 4:16 nos convida. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. A vergonha quer nos afastar de Deus. A graça nos aproxima. O inimigo sussurra, você não merece. Mas Deus responde, minha graça te basta. Não se trata do que você fez, mas do que Jesus fez por você. Se Paulo, que perseguiu cristãos, foi usado por Deus, por que você não seria? Deixe o passado ser apenas um testemunho da transformação. A nova criatura também precisa olhar para si mesma com os olhos de Deus. Não com autocrítica destrutiva, mas com amor redentor.
Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Mas como amar o próximo, se não aprendemos a nos amar? Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você é obra-prima de Deus. Foi feito com propósito. Não é definido por falhas, mas pelo amor que te criou. Amar-se é cuidar da sua alma, do seu corpo, da sua mente. É reconhecer que você é templo do Espírito Santo. Quanto mais você entende o seu valor em Cristo, mais saudável será a sua relação com o mundo e com os outros. A dúvida sempre tenta nos paralisar. Ela questiona: será que Deus me perdoou mesmo? Será que sou salvo? Será que vou conseguir mudar? Mas a nova criatura vive pela fé. Hebreus 11:1 afirma: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não precisa ver tudo para confiar. Você só precisa saber quem está no controle: Deus. A fé não é ausência de luta, é permanência na promessa. Mesmo que os ventos soprem, a nova criatura mantém os olhos em Jesus. Porque quem começou a boa obra vai completá-la. Dito isso, você percebe agora a profundidade e a beleza de nascer de novo? Não é uma simples mudança de comportamento. É uma revolução interior. É o velho morrendo e o novo florescendo. E agora eu quero te convidar a refletir. Você tem vivido como nova criatura? Quais correntes ainda precisam ser quebradas na sua vida? Comente aqui embaixo: Senhor, eu escolho viver a nova vida que o Senhor me deu. Se você deseja uma oração, escreva nos comentários que nós vamos orar por você. E se esse vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal Jesus Diário. Ative também o sininho para continuar recebendo palavras que edificam e transformam. Lembre-se, você nasceu de novo. Viva como quem foi feito para brilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.